Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos da plataforma. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor, a sua pessoa, pastor Joel. Ô, glória, amém, pastor. Essa disposição de estar nesse serviço. Eu louvo a Deus nas minhas orações pela sua vida, por essa sua disposição e predisposição para estar nessa obra, servindo a vidas, a pessoas que o Senhor nunca ouviu falar, que o Senhor desconhece. Há 4 anos, tá, missionário? Há 4 anos, tá bom? Aleluia, aleluia. Eu oro pela sua pessoa, pastor. Eu intercedo por esse estúdio. Eu intercedo por nós da plataforma que temos o prazer e satisfação de servir a Jesus essa hora da noite. E assim que a gente vai agora entrar com a mensagem, né? Para mim é um prazer muito grande estar fazendo parte dessa plataforma e ter sido convidada a ser uma das mensageiras nessa campanha de O Chamado. É algo muito forte, é algo muito de Deus, é unicamente divino o chamado. E segundo a missionária que está lá na Ilha de Solis, em frente a Portugal, eu estive olhando, eu ouvi toda a mensagem dela e busquei uma base para preparar a minha mensagem. E olhando para tudo quanto ela falou ali, eu fui para a Bíblia, eu fui para os profetas maiores. Você, querido ouvinte, vai ficando ligado aí, querido ouvinte. Em nome de Jesus, eu fui para os profetas maiores, eu fui a Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas maiores. Isaías traz uma mensagem de denúncia, de consolação, vigoroso e severo nas suas mensagens. Jeremias também traz uma repreensão e uma condenação ao Israel apóstata. E Ezequiel traz uma condenação a um povo desobediente. As lamentações de Jeremias são as lamentações depois da desobediência terrível e todo o juízo que Deus permitiu acontecer ali em Israel. E a lamentação de Jeremias, né? Em Daniel eu encontrei ele falando a postura do rei poderoso, a postura do rei de reinados, a postura de reis, de guerra, de posição, de reinado, de mandato e de poder, que o homem gosta muito, né? De ter poder. O homem se sente muito importante quando ele tem poder, quando ele recebe uma autoridade, quando ele recebe uma função que investe nele de poder, ele se sente muito importante. Como não também falar de mulheres? As mulheres também se sentem assim. E o livro de Daniel aponta para o final, o Messias vindo, onde acontece a libertação, a salvação geral por toda a eternidade. E buscando todo esse conhecimento dentro daquilo que se chama o chamado dessa mulher, eu me encontro em Isaías na parte de denúncia e consolação, eu me encontro na parte da consolação. As mensagens que Deus me dá, que Deus já me deu e que Deus já me usou há mais de 2 décadas na caminhada no Brasil e um pouquinho fora do Brasil, uma mensagem de consolação. Ainda que a pessoa esteja em pecado, ainda que esteja fazendo horrores e ainda que esteja com uma barreira muito grande de divisão entre o humano e o divino, o Senhor me dá uma mensagem de consolação. E eu quero começar com um testemunho de um chamado, porque dentro de um chamado existe a disposição do que é chamado, mas a pré é divina. A predisposição nossa é Deus quem nos chama para o chamado e nos prepara e nos avisa e nos chama e nos recomenda e nós temos a posição. Então nós passamos a ter uma predisposição para servir o nosso Deus dentro de um chamado. Por volta de 2014 eu estava no meu quarto, eu estava orando e eu estava buscando a Deus, conversando com Deus na palavra, e Ele falou assim para mim: prepara a mala, porque você vai fazer uma viagem. Eu disse: o quê?
Aí ele disse, você vai fazer uma viagem. Aí silenciei. No dia seguinte, eu recebi uma ligação de um servo de Deus, um empresário, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu não vou falar o nome da cidade para não comprometer nada. Ele ligou para mim dizendo que ele estava passando por uma situação muito difícil na empresa dele. Eu disse, mas o que está acontecendo realmente na empresa? Ele disse, é muita perseguição, é muito ataque do mundo espiritual. E eu recebi uma missionária que veio de um outro estado, está aqui, e chegou na minha empresa e disse que minha empresa está passando por uma batalha muito grande e ela estava disposta a orar com ele, a jejuar, a ministrar, a clamar diante de Deus por uma libertação. Aí aquela missionária foi chegando com esse irmão, que é meu amigo, ela foi chegando com ele até ela se plantar dentro da casa dele. Quando ela se planta dentro da casa dele, ela disse para ele, eu vou voltar para o meu estado, porque eu já fiz uma obra por aqui, mas eu vou voltar. Aí ele disse, tudo bem. Ela encarregou ele de assumir toda e qualquer despesa dela, de viagens e de acomodação, de hospedagem, quando ela estivesse no Mato Grosso do Sul. E aí ela disse para ele, para resolver a questão da sua empresa, você vai procurar numa fazenda uma pequena ovelha de 1 aninho, sem nenhum defeito, sem nenhum problema, perfeito. Você vai matar, você vai colher tudo dela, couro, sangue, tudo, sem perder nada. Toda a parte do sangue desse animal, você vai congelar no seu congelador. O couro, as patas, a cabeça, as vísceras todas, porque nós vamos fazer um sacrifício. Nós vamos fazer um sacrifício para quebrar de uma vez por toda maldição contra a sua vida, a da sua família e contra a sua empresa. E aí ele liga para mim e me passa tudo isso. Aí eu falei assim, como é que é? Você vai fazer um sacrifício comprando uma ovelhinha de 1 aninho sem nenhum defeito. Ah, é? Essa missionária passou essa ordem para você. Ele disse, foi, Mandila. Foi o que ela me passou. Eu disse, você vai fazer o que? Ele disse, eu vou comprar, eu vou achar, eu vou fazer tudo quanto a missionária me ordenou. Eu disse, tá bom. Passado alguns dias, o Senhor disse assim para mim, compra a passagem, porque você vai lá naquele estado, você vai lá naquela cidade, que tem vidas lá, que quem vai socorrer é você. Aí eu cheguei com a minha filha e disse, filha, Deus me manda arrumar as malas para fazer uma viagem no Mato Grosso do Sul, eu daqui de Salvador. É para eu ir lá, porque tem algo para resolver lá. E aí ela disse, mãe, como é que a gente vai fazer? Ela disse, eu não sei, filha, Deus está falando que é para ir. Ela foi, comprou a passagem de ida e de vinda, me levou para o aeroporto e eu sigo para o Mato Grosso do Sul. E aí eu falei com esse irmão, estou indo para o Mato Grosso do Sul. Ele disse, eu vou lhe buscar no aeroporto, qual o horário do seu voo? Ele foi me pegar no aeroporto e já voltou comigo. Eu cheguei naquele voo mais ou menos 11 horas da noite. Foi a hora de chegada do meu voo daqui de Salvador. Eu saí daqui de Salvador por volta de 5 horas da manhã. Eu cheguei no Mato Grosso do Sul 11 horas da noite, por causa de conexões. E aí ele me pegou para me levar na casa de uma missionária que ia me receber. Um homem ficou conversando comigo dentro do carro, na frente da casa da missionária, até 4 horas da manhã, me passou tudo o que estava acontecendo, e eu falei para ele, meu irmão, cadê a Bíblia na sua vida? Cadê a Bíblia? O que você sabe de tudo isso?
Ele disse, o que eu sei é que é uma missionária que veio do Paraná e ela me mandou fazer isso, eu já fiz, está tudo congelado, está tudo preparado para o sacrifício. Ela está vindo quando? Do Paraná. Aí ele disse, quando que ela viria? Eu disse, meu irmão, eu estou tão cansada, você não faz ideia. Para eu chegar, para eu meu voo, sair de Salvador, 5 horas da manhã, isso significa que desde as 3 horas da manhã que eu estou acordada para me preparar. E eu disse, saiba de uma coisa, você, com esse sacrifício, você está anulando o sangue de Jesus, você está anulando Jesus Cristo, você está anulando todo o sacrifício da cruz no Calvário, você está anulando a palavra de Deus. Você sabe o que é que você está fazendo, você sabe o que está te acontecendo. Ele disse, eu não sei. E quem é que está te falando? Eu disse para ele, se o Espírito Santo de Deus não for comigo, se ele não tiver me dito, não tivesse me falado lá em Salvador que eu precisaria vir da santidade, no Mato Grosso do Sul, eu não estaria aqui. Eu disse para ele, você me desculpa, eu preciso descer, eu preciso dormir, porque 7 horas da manhã já tem um grupo de pessoas me esperando para ministrar a palavra de Deus. Ele decidiu me deixar, eu desci, bati na casa da missionária, ela viu, eu entreguei. 7 horas da manhã eu já estava de pé para pregar a palavra, já tinha muita gente me esperando, porque já tinha sido avisado. Irmã Dina estaria vindo de Salvador, naquela época missionária, para levar a mensagem. E a mensagem que Deus me deu foi o livro de Ruth. A casa do pão voltou a ter pão, é tempo de cevada. A casa daquela missionária hoje tem o nome Casa do Pão, que o Espírito Santo de Deus me usou para dar. E aí, passado 3 dias, eu falei para ele. Ele não desgrudou dos meus pés, até eu falar para ele, olha, ainda essa noite, era por volta de 1 hora mais ou menos da manhã, um homem no meu pé querendo lá um. Ainda essa noite, você pega tudo o que você aí você naquela corrida, solte tudo, entregue nas mãos de Deus e volte para sua casa e deixa o resto com Deus. Mas a missionária, quando ela chegar, eu disse, faça o que eu estou te falando, faça isso e espere o que Deus vai fazer. Ele foi, pegou tudo, era mais ou menos 3 horas da madrugada, ele estava na beirada de um rio, com todo um pacote congelado para jogar no rio. Ele foi paralisado pelo poder do inimigo. A esposa dele teve as pernas presas, não conseguiam descer do carro, eles deixaram o filho deles dormindo dentro do carro e começaram a clamar o sangue de Jesus, a clamar até que quando eles sentiram a liberdade, quando eles se aproximaram para jogar, veio um empurrão muito forte dele para matá-lo, para empurrar ele de cima de uma ponte muito alta, para matar o moço, o empresário, o meu irmão, o meu amigo. Quando ele sentiu o toque do empurrão, ele clamou o sangue de Jesus e tudo saiu da mão dele, caiu naquele rio. Ele olhou para a esposa dele, ela meio tropeçando, eles se abraçaram. Aí, no dia seguinte, ele, por volta de 3 horas da manhã, ele passou por essa guerra toda espiritual. E na parte da tarde, ele chegou na casa da missionária e me disse tudo quanto tinha acontecido. No dia seguinte, tinha chegado de Cuiabá um pastor para fazer missões naquela cidade do Mato Grosso do Sul. Esse pastor passou na frente da empresa dele e disse, você que está me levando aqui nesse carro, conhece o dono dessa empresa? Aí ele disse, conheço. Você pode chegar nessa empresa agora? Eu quero convidar ele tem que ir na igreja hoje à noite, onde eu estarei pregando. Eu quero que ele vá lá. Ele disse, então vamos lá, vamos falar com aquele evangelho. E aí desceram do carro, chamaram o meu irmão, meu amigo. Ele aceitou ir
na casa, naquela igreja. E aí, quando ele foi e conversou comigo, eu passei para ele a mensagem toda que papai tinha me dado de Mateus, capítulo 24. Se pudesse, eles enganariam até os escolhidos do Senhor. Quando um pastor que veio de Cuiabá, sem me conhecer, sem saber da minha existência, ele foi orar por aquele empresário e disse: o Senhor trouxe aqui nessa cidade uma mulher de longe para livrar você de duas mortes, da morte espiritual e da morte terrena, porque tinha sido traçado um plano para matar, para tragar a tua vida e a tua família sem salvação. Nem você, nem sua esposa, nem sua criança, era sem salvação. Essa mulher está aqui. Ele disse: a palavra de Deus te diz que o inimigo age de uma forma para enganar até os escolhidos. E aí meu irmão disse: essa palavra, a missionária Dina, que veio de Salvador, me entregou essa mesma palavra. Essa mesma palavra. Agora, quando eu era criança, eu tinha paixão pelo culto dos meus vizinhos e minha mãe nunca deixou eu ir. Quantas vezes eu quis estar no meio do povo evangélico, minha mãe nunca deixou eu ir. Eu carregava aquela semente linda dentro do meu coração. Com 13 anos, eu era católica e na igreja, estudando para fazer a primeira comunhão, eu saía da igreja apaixonada pelo céu. Eu saía pulando da igreja de felicidade pelas orientações, pelos ensinos daquela catequese naquela época. E eu tive um sonho. O sonho, eu andava por uma estrada muito longa e naquela estrada, de repente, apareceu um monte elevadíssimo. Mas naquele monte tinha um caminho limpo que eu caminhava até chegar no ápice daquela montanha. E aí, quando eu chego no ápice daquela montanha, eu encontro uma cabana simples e linda. Quem estava lá? Jesus. E eu disse para ele: eu tenho sede. Ele disse: a sua água agora é natural, porque a água que eu tenho para te dar ainda não chegou o tempo. E aí, quando eu acordei, eu falei para minha mãe: eu sonhei com Jesus. Aí a minha mãe disse: como foi o sonho? Aí eu contei o sonho para minha mãe. Ela disse: minha filha, que coisa linda na sua vida. Você tem 13 aninhos e sonhou com Jesus. Aí veio a caminhada da vida, o dia a dia, os anos foram passando. Me casei, tive meus filhos, um casalzinho de filhos, Rafael e Monique. E foi, até chegar o dia de Jesus me chamar. Quando Jesus me chamou, nessa caminhada toda, eu já fui me apaixonando pela Bíblia, eu já fui me apaixonando pela palavra de Deus e já fui sendo chamada para fazer obra naquela igreja. Uma certa noite, o meu pastor da época, que foi o primeiro pastor, ele teve um sonho que na igreja dele tinha uma mulher que seria como uma cachoeira. Da boca dessa mulher ia jorrar muita água cristalina. Aí eu fui lendo, estudando, achando. Tive um marido que era só adultério. Até que chegou um dia que Deus disse para mim: eu vou te dar um livramento. Não vai ter marido restaurado, porque ele disse para mim: mulher, meu amor, eu não quero seguir a Jesus, eu não quero ser crente. Você pode seguir a Jesus com as crianças, vá tranquila, mas eu não quero ser crente. E eu fazendo faculdade com ele, nós dois fazendo a faculdade, e ele namorou uma moça dentro da faculdade e publicou, veio assim ao público aquela situação toda. E o Senhor disse para mim: essa questão, minha filha, você não vai resolver. Quem vai resolver é um divórcio. E aí veio o divórcio.
Eu deixei Jesus? Não. Na faculdade eu fui apelidada de Dama de Ferro. Na minha igreja eu fui apelidada de Mulher Revelação. E aí eu caminhando com Jesus, sempre apaixonada por Jesus, guerra, luta, perseguição, é tudo que é tranqueira dos infernos, e eu firme com Jesus, e vai com Jesus, e vai com Jesus, e vai com Jesus. E sempre as minhas mensagens para todo coração que chega, para toda vida que chega, é de consolação. É de consolação. Eu conheço a dor de viver. Eu conheço o sofrimento de não ter. Eu conheço o que é não ter o que comer. Eu conheço o que é não ter dinheiro. Eu conheço o que é não ter morada. Eu conheço o que é ser abandonada. Eu conheço o que é ser rejeitada. Eu conheço o que é ser caluniada. Mas minha mensagem é de consolação a toda pessoa que me chega. E um dia, eu recebi um telefonema na minha casa. Quando eu morava no Mato Grosso do Sul, uma irmã disse assim para mim: irmã Dina, eu tenho uma tia que mora numa outra cidade. Ela é de uma outra crença. Ela não é cristã. Ela não é cristã. Ela tem crenças religiosas de outras partes da caminhada da terra. E eu estou procurando uma missionária, ou um missionário, que vá até ali naquele local. É um terreiro onde minha tia trabalha, onde minha tia invoca identidades. E eu já procurei, e eu não estou encontrando. Mas quando eu cheguei com aquela irmã chamada Henriqueta, uma missionária que tinha um poder tremendo naquela cidade, ela me disse: aqui para fazer essa obra é a irmã Dina. Chega com ela, fala com ela, diz que eu falei para você, indiquei ela para você, para ir com você nessa viagem. Aí ela disse para mim assim: irmã Dina, você aceita ir comigo? A carga é muito pesada, você aceita? Eu disse: claro. Qual é o dia da viagem? Para eu preparar minha sacola de viagem. Qual é o dia da viagem? Ela combinou, eu arrumei minha sacola, passaram na minha casa, me pegaram e fomos. Fiquei numa casa hospedada da parentela dessa irmã, fora daquele terreno, daquela senhora lá, que tinha suas entidades. E aí a gente ficou lá. E eu consagrei 3 dias da minha vida, foi em consagração para eu estar diante daquela situação. Quando chegou o dia de chegar ali naquele local, o Espírito Santo de Deus disse para mim: sou eu no quarto de hóspedes. Ele disse para mim: leve sua Bíblia na sua bolsa, mas quando chegar naquele local, não pegue a sua Bíblia. Pergunte a quem tem alguém que tem uma Bíblia, que eu quero ler uma palavra. E assim eu fiz. Quando cheguei naquela casa, cantamos alguns louvores, e aquela senhora que dava passes naquele terreno, naquela situação, ela só olhava para mim e sorria. Aí quando chegou na hora da palavra, eu assim com muita simpatia, eu disse: agora vamos ouvir o Evangelho? Vamos saber o que Jesus tem para falar para nós nessa manhã? Alguém aqui tem uma Bíblia? Ela disse: oh, minha filha, eu tenho uma Bíblia guardada. Faz tempo que ela não lê. Aí eu disse: pois não, tia. Vai, tia, pega a sua Bíblia. Ela trouxe a Bíblia. E Deus tinha me falado: leia com ela, vindo naquele local, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu li essa palavra, ela veio em cima da Bíblia, olhou, acompanhou comigo. Eu botei o braço nos ombros daquela senhora, abracei, lendo a palavra, ela sorridente. Ali gerou um grande amor, uma grande amizade, carinho profundo. Ali foi um processo de dias e de meses. E aquela alma foi recolhida para Jesus. Jesus tomou aquela alma para ele, levou para ele aquela alma. Antes dela partir, ela mandou uma mensagem para mim, para a cidade que eu morava: tragam ela, porque eu estou me preparando para partir, porque Jesus já me falou que ele veio me buscar. E eu fui lá, me despedi. Mais uma vez eu fui lá,
ela me abraçou muito, agradeceu muito, 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 e pediu que eu cantasse louvores, que ela amava ouvir eu cantando louvores. E ela disse: eu vejo Jesus, e ele veio me buscar. E ele foi realmente buscar aquela senhora, aquela irmã, aquela filha que Deus me deu. E com base no chamado dos profetas, em todo o empenho dos profetas, eu me encontro em Isaías, no 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação aos que estão em trevas, aos que são prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Essa é a mensagem que o Senhor derramou no meu coração quando Ele estava me preparando para me lançar ao campo. Ele ungiu meus pés com o óleo vindo do puro céu. Eu vi quando a gota do óleo veio, desceu sobre meus pés. E assim eu tenho caminhado até hoje, levando essa palavra. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Assim minha caminhada. E tem muita coisa ainda para contar. É viagem para cá, viagem para lá, coisas horríveis. Não vai porque o diabo está lá, não vai porque aquela mulher é uma desgraçada, não vai porque... E é justamente lá, porque eu sei que é lá que Jesus vai. É lá que nós precisamos de Jesus. E assim eu encerro essa mensagem com muito gozo no meu espírito, porque o Espírito Santo de Deus está comigo. Ele me ungiu para isso. Ele me ungiu para levar a proclamação do Evangelho da Paz. Aleluia, aleluia. Obrigada, pastor Joel, por essa mensagem, por essa oportunidade, por tudo quanto o Espírito preparou no meu espírito. Pensando no Senhor, pastor, para cumprir esse chamado que vem do seu coração, para abençoar nações, porque todos esses profetas, eles faziam obras por causa das nações. Aleluia. Obrigada, pastor, pela oportunidade.